Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o meu jovem amigo Marcos Henrique, Marcos que está entrando no colegial e que é fascinado por história medieval. Mas muito mais do que por história, o Marcos é apaixonado por mitologias medievais. E algumas das suas questões fogem um pouquinho à alçada aqui da nossa proposta, mas eu não me incomodo de responder porque considero interessante essa parte de como a história é apropriada pela indústria cultural e é transformada em mito. O Marcos me pediu para falar sobre clérigos paladinos. E esse é um problema imenso, porque nunca existiram clérigos paladinos. São figuras criadas por esses jogos de RPG que estão disponíveis nas últimas 2 décadas e que sofrem um tipo de influência de um certo cinema de aventuras que elegeu os templários, à luz dessas teorias de conspiração que andam por aí pelo mundo, como heróis. Então, como é que nós vamos falar de clérigos paladinos se eles não existem? A minha ideia foi a seguinte: vamos conversar um pouco sobre o contexto em que surgem as lendas medievais e o modo como os clérigos são vistos e os cavaleiros também. Porque dentro do espectro social da Idade Média, clérigos e cavaleiros, embora possam pertencer à mesma classe social, pertencem a estamentos diferentes. Quando a gente fala classe social, não existem classes sociais na Idade Média, porque não é uma sociedade mediada pela oposição entre o trabalho e o capital. Então, o conceito de classe social é um conceito bem específico. Existem na Idade Média estamentos. E qual é a diferença entre uma classe social e um estamento? A classe social oferece mobilidade. Se você nasce pobre e acerta na loteria, ou assalta um banco, ou simplesmente se mata de trabalhar em alguma coisa que minimamente ofereça uma oportunidade de escala social, você pode sair da pobreza e chegar às classes médias. Ou você pode estudar muito e migrar de um certo nível de pobreza para as categorias liberais de profissões, e isso te dá acesso às classes médias. Se você acerta na loteria ou assalta um banco imenso, você pode se tornar rico. Existem em alguns países com ainda resquícios da aristocracia grandes preconceitos contra quem é pobre e se tornou rico. Isso existe inclusive no Brasil. Dinheiro novo sempre é mal visto. Mas numa sociedade organizada em classes sociais, existe essa migração de uma classe para outra, da mesma maneira em que o rico pode perder tudo e se tornar um indigente. É mais raro de acontecer, mas diz o mito do capitalismo que isso pode vir a acontecer, do mesmo jeito que diz o mito que um mendigo pode se tornar milionário porque o capitalismo oferece oportunidades iguais, o que não é verdade em hipótese alguma. Mas a classe social sugere essa mobilidade. O estamento social, que é a base da sociedade medieval, ele é estático, porque o que indica se você pertence a um determinado estamento é o seu nascimento, e você não muda o seu berço, que é como se chamava antigamente a sua trajetória familiar. Então, se você nasce camponês, você vai morrer camponês. Se você nasce aristocrata, vai morrer aristocrata. Não importa se você tem dinheiro ou não. O dinheiro na sociedade medieval tem outra categoria de importância.
Isso numa leitura clássica da sociedade medieval. Mas vamos lá, Marcos. Existe uma ideia que foi difundida lá pelo século XII de que a sociedade medieval se divide em 3 ordens: os que oram, os que batalham e os que trabalham. Isso seria o clero, a aristocracia, que fornece os cavaleiros, e aqueles que fazem todo o resto do trabalho para que essa sociedade funcione. Essa é uma divisão interessante porque no século XII estão se consolidando os primeiros estados nacionais, as primeiras monarquias, que estão adquirindo uma força política em cima desse conceito de território nacional para se opor ao Papa e ao grande imperador do Sacrosanto Império Romano-Germânico. Essas são considerações políticas. Onde que os cavaleiros e onde que o clero se colocam aí? Nós temos as cruzadas, que em algum momento entre os séculos 9 e 14 vão acontecer esporadicamente. Existem cruzadas à Terra Santa, existem cruzadas contra as heresias, existe uma série de momentos em que os cavaleiros vão ser necessários. Mas na maior parte do tempo, a função dos cavaleiros é servir ao rei, servir ao Papa ou servir ao imperador. Embora eles sejam aristocratas, esse conceito de serviço está no cerne da relação social na Idade Média. Os camponeses servem a seus senhores e os senhores servem ao seu rei. E o clero parece estar um pouco distante dessa relação social, porque o clero é representante de Deus na Terra. Uma coisa que começa a acontecer exatamente paralelo à formação desses estados nacionais e dessa solidificação das monarquias é a urbanidade, o surgimento de cidades com florescimento do comércio, das profissões liberais e uma vivência urbana que não era característica na Alta Idade Média. E o que nós temos aí? As relações sociais ficam mais complexas, ficam mais difíceis quando existe o meio urbano. A igreja tem que se adaptar à vivência urbana. A política tem que se adaptar à vivência urbana. E começam a surgir artes e ofícios que são essencialmente urbanos. Nesse contexto, começam a surgir os primeiros romances de cavalaria e as primeiras lendas medievais que vão constituir o corpo desse imaginário que levou ao longo do tempo a que você hoje jogue RPG fingindo ser um clérigo paladino. Existem 2 maneiras de se ver o clero na fantasia medieval. Existe aquele frade gorducho, caricato, glutão, que vive às custas dessa sociedade como um parasita, e existe o homem santo. O homem santo é aquele que vive fazendo penitência, que se torna nômade procurando a iluminação e que ele pode fazer parte do clero organizado, ele pode pertencer a uma ordem, ou ele pode ser um irmão leigo, um cavaleiro arrependido que tomou o hábito, depois de ter realizado terríveis matanças nas cruzadas, e resolveu passar o resto da vida fazendo penitência. Um clérigo paladino, como essas personagens que hoje surgem no cinema e nas RPGs, estão nessa segunda categoria.
do cruzado que se tornou um penitente, que tomou o hábito para expiar seus pecados. A maioria deles se fecha em conventos e passa o resto da vida fazendo penitência. O clérigo nômade é diferente, porque ele pertence normalmente a ordens mendicantes, a ordens que a igreja não vê com muita simpatia. Eu sei que para a sua idade tudo isso é meio complicado e que você esperava que eu falasse muito mais dessa parte de fantasia. É difícil para alguém que estuda história se prender unicamente à fantasia. Se você assistiu Caça às Bruxas do Nicolas Cage e Cruzada, se você assistiu esse tipo de filme, você tem uma ideia do cavaleiro que é totalmente divorciada da realidade histórica. E isso torna difícil que eu dialogue com você. O que eu quero é chamar a sua atenção para que você veja que esse personagem que hoje você representa na RPG, ele tem uma história dentro do universo da cultura, dentro do universo das ideias. Um cavaleiro com uma causa é uma construção posterior. Durante o século XIX, principalmente no período vitoriano, por causa de Walter Scott e de Lord Tennyson, surgiu essa figura do cavaleiro sem mácula. Se retoma as lendas do rei Arthur, se reconstrói essa figura do cavaleiro que sai errante pelo mundo e defende causas, defende donzelas em apuros, luta contra o mal, e o mal pode tomar a personificação de um dragão ou pode tomar a personificação de um vilão. E aí entra uma parte interessante que é a semântica. Se você está bem lembrado, a semântica é o estudo das palavras. O que é um vilão? Semanticamente, o vilão é o habitante da vila. Em que momento o vilão, que é o habitante da vila, se tornou o bandido nas histórias? Da mesma maneira que burguês, que é um insulto na boca de 9 entre 10 esquerdistas, burguês é o habitante do burgo. Burgo é o nome que se dava às primeiras cidades na Europa medieval. Então, o burguês é o habitante do burgo. Por ser o habitante de um meio urbano, ele se dedica a profissões que são consideradas burguesas, são profissões que só ocorrem no meio urbano. Então, o burguês pode ser advogado, prestamista, pode ser médico. São profissões liberais e algumas profissões associadas ao dinheiro. Em algum momento, o burguês se tornou o vilão da sociedade de classes, mas isso também ocorreu no século XIX por causa de toda a ideologia marxista. Então, é interessante que você veja que quando existe um vilão nas suas histórias, no início, vilão era simplesmente alguém que morava numa vila. A associação com vileza, com o caráter vil e malvado, vem exatamente dessa separação de sangue que existe na sociedade medieval. Para o homem medieval dos estamentos mais altos da sociedade, para o aristocrata, para o clérigo, existe um caráter vil nesse povaréu que habita as cidades. Muitas vezes são pessoas sem lei e sem Deus. Por quê? Porque eles lidam com um tipo de trabalho que tanto a igreja quanto
a concepção medieval de cavalaria e de aristocracia e de pureza de sangue abominam. O vilão realiza trabalhos manuais, o vilão pode ser um artesão, ele trabalha para viver. E os que trabalham são considerados vis nessa sociedade. Eles são considerados muito abaixo na escala social dos que oram e dos que batalham. Quando surge toda essa mitologia e os romances de cavalaria e os cavaleiros ou os seus clérigos paladinos perseguem os vilões, existe também uma ideologia social e histórica muito definida. O momento em que aquele habitante da vila que está lá trabalhando de maneira exaustiva para que essa sociedade funcione se tornou um ser, um pária, um malvado, é o momento em que as sociedades, tanto das vilas quanto dos burgos, começam a reivindicar direitos na sociedade medieval. E esse é praticamente o início da modernidade, quando camponeses se organizam para reivindicar melhores condições de trabalho, quando as pessoas nas cidades e nas vilas realizam motins para que o preço do pão seja adequado e elas possam comer de maneira minimamente necessária à sua sobrevivência. Eu sei que você esperava que eu entrasse em toda essa coisa de dragões, donzelas, torres. É difícil porque tudo isso não é nem mitologia. Na maior parte do tempo isso daí é literatura e literatura ruim. Muitos dos autores que fizeram a glória, que escreveram os Amades de Gaula e nem sequer são lidos hoje em dia de tão ruins que as suas obras eram. Elas tinham uma linguagem adequada à época e principalmente elas se destinavam à leitura em voz alta, à volta de uma lareira, numa sala de castelo ou numa taberna e olhe lá. São obras de ficção, não tem nada a ver com a sociedade. Elas são uma fuga da realidade, porque a realidade medieval é dura. Existe a guerra, existe a peste, existe a opressão medonha que os aristocratas e o clero praticam em relação à população pobre, à população das vilas e das cidades e aos camponeses, principalmente. Você vai, talvez, pensar um pouquinho mais sobre isso se você se lembrar quando eu te disse que o dragão tem um caráter simbólico. Até onde se sabe cientificamente, nunca existiram dragões. Quando um cavaleiro enfrenta um dragão numa história medieval, ele provavelmente está enfrentando os seus próprios abismos, seus próprios pecados, sua natureza humana vil, na tentativa de se aprimorar e merecer o paraíso. Não sei se isso te ajuda, Marcos. Não sei se meio que acabar com a sua fantasia é uma boa ideia, mas você tem potencial, você tem interesse, então é bom que você saiba diferenciar essa parte de fantasia da realidade, que você veja que a história tem muito mais a oferecer do que a fantasia, que essa sociedade medieval é uma sociedade interessantíssima e que existe muita coisa que você pode se aprofundar à medida que você for crescendo na sua educação, que você for selecionando melhor os seus interesses literários, e que a história
é muito mais interessante que muitas dessas fantasias. Se você joga a sua RPG como um clérigo paladino, que tal um dia você se transformar num camponês reivindicador? Ou num vilão inteligente? Já que vocês estão trabalhando com fantasia e que a fantasia permite tudo, que tal pensar um pouquinho mais nessa sociedade medieval e fugir um pouco desses estereótipos de bruxas, dragões, cavaleiros e templários arrependidos? Existe um universo muito maior a ser estudado e existe um universo muito maior a ser conhecido. De qualquer maneira, ajudando ou não, a gente continua conversando por aí, né, Marcos? Você me procura no Facebook, a gente dialoga um pouquinho mais. Mas sobre os clérigos é isso o que eu tinha a oferecer. Se houver qualquer questão, vocês, não só o Marcos, mas todos vocês, podem me procurar lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar o link aqui embaixo. Vocês sabem, qualquer pergunta, qualquer questão, podem mandar, eu posso responder ali mesmo na hora, pelo Facebook, pelo blog, como eu acesso de 2 a 3 vezes por semana, a minha resposta pode demorar um pouquinho mais, mas se a sua questão for interessante, ela rende um vídeo e é postada aqui no Cantinho da História. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, podem mandar que eu respondo.